Olá, meus caros, mais um podcast começando aqui. E hoje eu vou conversar, não com uma pessoa, mas duas ruivas. Coisa rara de acontecer. E eu tô aqui com Michele Rodrigues e Tatiana Machnik. E a gente vai entender um pouquinho mais o que elas fazem, porque são duas pessoas multifunções. De arte, de efeito, de contra-regra, de várias coisas que tá dentro do cinema, dentro da publicidade, dentro da arte, de modo geral. E muito obrigado por estar aqui. Vamos desvendar um pouquinho mais o que vocês fazem e por que vocês fazem. Bora. Ué, É? vamos aqui, vamos aí. Isso aí, menininha. Sacada de cansada porque teve uma aí que acabou de chegar de Curitiba, né? Enfrentou um solzinho aí, tá toda vermelha, Nossa, coitada. tô torrada, tô vendo lá no... Bem Mas, torradinho. apresentações primeiro. Tati, o que você faz na vida? Ai, Especificamente. Eu tenho que começar? Tá. Achei que você ia jogar a bola pra ela primeiro. Tá bom, Vai, Michele, o que vai. você faz da vida? O que eu faço? Eu faço tudo que me paga. Mentira. Não faço. Inicialmente, eu sou formada, né, em... Eu ia dizer que eu sou formada em Educação Física, mas isso não vem ao caso. Mas sim, sou formada em Educação Física, que não atuo mais, há muito tempo. Mas hoje em dia, melhor assim, eu trabalho como atriz, como aderecista, efeitista, e por aí vai. Dentro com arte, com essas coisas que... Então, são regra, muitos istas que a gente contra-regra. vai entender o que Direção faz de cada arte. isso aí. Sim, são muitas. Multifunções dentro da Massa. área das artes. Basicamente isso que temos no dia de E hoje. você? Ruiva número 2? Tatiana Marnitsky, de acordo com meu pai. Machnik, segundo a ortografia. Machnik, de acordo com a Machnik, ortografia. E segundo todas Michele as pessoas Rodrigues. que tentam pronunciar esse sobrenome. Eu me formei na Belas Artes, em Curitiba. No curso de gravura. E trabalhei durante muitos anos numa empresa de efeitos, basicamente. Mas efeitos, cenários, adereços, protótipos. E saí dessa empresa e passei a fazer produção de arte, contra-regragem, alguma coisa de efeitos e direção de arte. E é isso aí também, meio que nessa mesma linha, fazendo várias coisas, mas não sou atriz. Então eu tô bem nervosa Que na bom, frente que dessa bom. câmera olhando pra mim e ela não. Mas já pra tirar a primeira dúvida, assim, a gente já separar o joio do trigo. Quando a gente fala em efeito dentro do cinema, não é, no caso de vocês, né, claro, a gente não tá falando de efeito visual, efeito VFX. Aquela coisa de filmar no chroma key, depois aplicar um efeito aqui, carro voando, explodindo, de certa forma, né, porque a gente vai chegar nesse ponto. Mas não é efeito especial, é chamado de efeito prático. É o efeito prático. Eu tenho Tem um bug aí, né? Que alguns chamam de efeito prático, alguns chamam de efeito especial. Efeito especial prático. Mas é o que prático, vem na minha basicamente não é o cabeça. que é isso. de pós. Não é de pós, é o que é feito realmente na cena filmada. Exatamente. Então, é o que quando é tem um feito ao carro vivo. explodindo, alguém armou as bombas, controlou a explosão. Exatamente. Mas também as pessoas explodem carros em pós. Então é uma linha... É uma linha Sim. bem... Por isso que fica aquelas explosões feias pra caramba. Então, De é certa que forma. hoje, Tudo tem. antigamente, hoje menos. Hoje a sim. pós-produção Tecnologia e tudo evoluiu mais, né? muito mais. Lógico, quando você está falando do efeito prático, você tem muitas limitações na filmagem, né? Você não consegue fazer várias coisas que você conseguiria fazer, hoje em dia falando, na pós-produção. Mas o legal do efeito, acho que o mais interessante do efeito é quando você consegue unir o efeito prático e o efeito de pós. Então, é um trabalho em conjunto. A gente está sempre em contato com quem vai fazer a pós. Você vai com o efeito prático até um limite físico, às vezes, né? Ou de segurança, no caso de explosões e tudo mais. Ou de verba. Sim, Também. sim. E aí, dali pra frente, entra o efeito de pós, que vai complementar aquele efeito que já existiu na realidade. Check. 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 E além de carros explodindo e coisas explodindo, o que mais que a gente pode, assim, dar de exemplo que consiste nos efeitos práticos? O legal do efeito prático é que também ele tem uma parceria contínua com caracterização. Então, quando a gente tem a caracterização, por exemplo, vou cortar sua jugular, fazer um corte no teu pescoço. Eu preciso que o sangue escorra.
né? Preciso que jorre sangue. Então, o efeito prático entra como? Entra em toda uma traquitana que vem, um caninho que vai conduzir o sangue cênico até o corte. E para fazer todo esse acabamento e... Ficar imperceptível Exatamente, ali, né? ficar pele, super... textura. A gente conta daí com a caracterizadora, maquiagem, né? De caracterização, caracterizadora, que vai fazer isso e que vai camuflar e deixar o mais natural e imperceptível possível. Então, é um jogo... É um trabalho Duplo. em conjunto. É um trabalho em conjunto. Duplo não, em equipe, né? Em equipe. E também, obviamente, com direção de fotografia, né? Porque tem ângulos que a gente não pode mostrar. Então, tem os ângulos certos, tanto da câmera, pra gente esconder possíveis falhas ou possíveis traquitanas de efeito e caracterização e assim por diante. Então, tirando cortes, geral, temos também tiro. É efeito de tiro. Do sangue e tudo mais. Que daí é com outro, que é outra coisa. É bolsinha de sangue? É não bolsa de sangue. É. Com espoleta. Com espoleta. É, uma Pra ela espoletinha, romper né? a bolsa e É o um sangue. squib. A gente fala, a gente Squib. acaba falando um squib, que é uma mini bombinha. Tipo aquele spray de véia. E que vem ligado, ele vem ligado ele com vem um fio eletrônico, Ele é elétrico, ele pode ser ligado num Que fiozinho. massa. E Então daí você aciona a distância, Liga. mas ele tá ligadinho, bonitinho. Isso mesmo. E aí tem várias formas de fazer essa bolsinha de sangue. A gente usa muito no cinema nacional camisinha. Limpa. Que fique claro. Você não sai no lixo recolhendo as usadas. Não é nem isso. É limpa. Sem látex, sem lubrificante. Sem lubrificante. Sem lubrificante. Porque justamente pra ela aderir, né? Porque se tem o lubrificante, senão eu não escorrega. consigo. Isso, exatamente. Aí não dá. Tem que estar com o livro bonitinho, sem cuspe. nada. Olha, é uma função lavar a camisinha, viu? Pô, mas não tem camisinha sem... Existe a camisinha, principalmente para pessoas que têm... Nossa, a Michelle já fez essa pesquisa, eu nunca tinha feito É, essa pesquisa. não. Não, porque eu imaginei Tênis que, com tipo assim... camisinha. Existe, Se você tem que ficar existe. lavando... Você, né, dá uma Pessoas que têm, pesquisada se tem... né? que não pode usar a Sensibilidade. sensibilidade, que não podem usar a vaselina, né? Que tem o lubrificante da camisinha. Porém, essa camisinha específica, ela é mais... Mais cara. Não mais Difícil de cara, achar. ela é mais espessa. Digamos assim, que ela é mais grossa. Ah, e a parede do Um saco látex. plástico. A parede para explodir, já aconteceu de tipo, putz, Ah, então não você compra explodiu. tipo Jontex Sensitive, que é mais fininha. Exatamente. É sério? Essa mesma. Tem um negócio do Pele a efeito... principalmente quando você fala de explosão, desse tipo de coisa que tem que acontecer na hora. Porque você tem outros efeitos, tipo, a gente fez... Esses tempos atrás, junto, pegadas. A gente tinha que fazer sujeiras, né? Então, tem vários tipos de coisas que entram no efeito. Ou fazer um cenário completamente sujo. Mas quando você tem um efeito acontecendo... Tipo, na a ação hora, daquele efeito vai acontecer. Você tem É, a que ação do testar efeito. e realizar o efeito exatamente com o mesmo material, exatamente com a mesma quantidade, exatamente nas mesmas condições que você testou. Ah, sim. Porque não é isso, você vai fazer um efeito de sangue, de explosão, e aí, né, de tiro... Faz o teste com uma camisinha lá, usa um tipo de pólvora. Se você muda a pólvora, muda né, a marca, muda a marca da camisinha, muda a marca do esquibe, pode ser que a coisa não funcione exatamente como você quis. Porque daí você suja e aí roupas, você perdeu... você tem ação, você tem um monte de coisa que você perde. Cena. E esse é um trabalho aí, em específico, tiro em corpo, que a gente fala, é um trabalho em conjunto com figurinista. Porque tem roupas e tecidos específicos que a gente não consegue. O que a gente quer, às vezes... Tecido mais sintético, assim. Exatamente. Sintético, ele não mancha. O sintético Não não mancha, mancha, ele escorre. Então, às vezes, acontece do sangue escorrer por dentro da roupa, onde tava ali. E aí, não mancha. Você não, explodiu. Explodiu. Mas tá onde? No corpo do ator. Não tá... Porque a roupa não deixou passar. Porque a roupa não deixou passar, porque não manchou, porque escorreu, aí fica feio. Então, é um trabalho em conjunto com com figurino. Com figurino, para que a gente tenha a escolha da roupa certa, com o tecido certo e opções. Tipo, é importante, né, salientar que vai estragar a roupa. Depois do tiro em corpo, não dá pra refazer. Tem que trocar a peça.
reinstalar toda a tractana no ator. Fazer o Resetar tal a da... cena. É, tem que fazer o tal resetar. da vivência na roupa, se tiver alguma vivência, Se tiver, né? o ideal é que já Normalmente isso já vem antes, pronto, né? Da figurinha. cena já tá pronta. Exato. Mas você tem que trocar tudo. Então, quando a gente tá no efeito, né, amiga? Que nem sempre a gente tá no efeito. Nem sempre. Mas é sempre um meio do caminho entre vários departamentos dentro do cinema, né? Ou é a maquiagem, ou é a fotografia, ou é o figurino, ou é a equipe de arte. Então, a gente tá sempre... Na equipe de arte, se a gente precisa explodir alguma coisa. Eu tenho uma cena de tiroteio num bar. Uhum. Eu tenho garrafas de vidro que estão Sim, no bar. explodindo. Então eu preciso explodir essas garrafas de vidro. Eu não vou atirar nas garrafas de vidro. Existe Sim. um squib específico, inclusive tem uma gama de squibs que para exatamente isso. É muito legal, assim, a paletinha de squibs que tem. E a garrafa não pode ser de vidro também, né? Não, essa pode. Essa pode. A que vai explodir plano sem ninguém, cenograficamente sem ninguém, pode ser uma de vidro. Aquela O garrafa que squib quebra vai. na cabeça de alguém que não pode ser, né? Essa não. Senão sai sangue de verdade, né? Senão vai dar ruim. Mas essas pessoas gostam muito de usar, de falar assim, você faz garrafa... Michele, você faz garrafa de açúcar? Me pediram essa semana, inclusive. Ah, é? E aí eu falo assim, não, gente, então, vou te explicar. Senta aqui no colo da tia que a tia vai explicar. Não é de açúcar, a gente não consegue fazer. Primeiro que o açúcar não dura, não aguenta, ele não fica bonito. E ele vai derreter, né? Ele vai derreter. Ele derrete. Ele Eu já é, testei, ele é você já péssimo. fez? Você já É tentou? horrível. Não, A fica gente já feio. fez muitos testes Mas né, que a galera não quer fazer de açúcar porque acha que é mais em conta, que é uma bobeira, não porque funciona. a resina que a gente usa pra fazer essa garrafa, né, a que quebra, garrafa, copo, prato, tudo que quebra em alguém, é uma resina acrílica cristal. Então ela é muito fininha. E aí tem toda uma preparação, obviamente, né? Então, Mas é um pé no saco de fazer. é um pé no saco de fazer. Eu acho que a minha é um pouco mais da parte de efeitos, principalmente quando se trata de tiro, coisa, e essas cópias, mocapes Sim, é porque de garrafa, eu já não é muito a minha praia. eu peguei, na verdade, Eu assim, faço mais, sei lá, mocap de produto mocap de produto. e a parte das próteses, essas coisas assim. O eu que gosto é também. um mocap? Não, eu sei, obviamente, mas tem pessoas que estão assistindo o vídeo que não sabem o que é um mocap. Sim. Um mocap é uma reprodução de um produto, né? Normalmente a gente fala em publicidade, principalmente. Então, a gente tem, sei lá, uma embalagem de salgadinho. Você, quando vai filmar, você não usa a embalagem de salgadinho. A que vem do o mercado, pessoal- porque ela vem toda amassada, Toda zoada e ou tal. qualquer embalagem, qualquer o produto. E aí você faz um mocap, ou seja, você faz a impressão daquele material de novo, né, da embalagem e remonta a embalagem e deixa ela perfeita. Ou, no caso Ou de a própria garrafa, gráfica manda os rótulos, né? Em bobina pra você montar. Exato. É o que eu Exato. já cansei de ver você fazendo. Exato. Exatamente. A gráfica manda a bobina, né? O cliente manda a bobina, aí você mede, põe espuma dentro. pra Acaba fazer. que essa é a forma mais em conta, assim, de fazer. Porque Que não tem impressão, né? Que não tem impressão. Porque a impressão é caríssima e as pessoas não têm ideia. E é difícil Só pra ter uma de ideia, eu fiz chegar um na orçamento esses dias, tempos atrás eu fiz uma publicidade de bebida alcoólica e eu precisava imprimir 6. Vou repetir aqui 6 pra todo mundo ver. rótulos. 6 rótulos Meia com dúzia. sua gravatinha. Meia dúzia De de que rótulos. Rótulos de uma long neck. Tá. Gente, rótulo. Rótulo pequenininho, quadradinho, provavelmente 5x5, 5x4. Eu cheguei a receber um orçamento de R$8.300 por 6 rótulos. Mas aí eu tava fazendo a impressão no mesmo... Não é material. o mesmo material. Mas é laminado? Ainda assim, não é o mesmo. Mas Cara, tinha dourado. Tinha o dourado e o Ah, prata. Mas eu também recebi de outros lugares R$3.000, R$2.000, que foi onde eu acabei fechando. Mas assim, então pra você ver Era lá daquele... como é muito mais caro do que a empresa mandar a embalagem e a gente remontar o produto. E às vezes isso não é conversado com o cliente, com a PPM. Ah, eu E- já ia perguntar, mas por que então que o cliente não manda? Porque, Às Porque não vezes não pedem. existe. às vezes não é pede, mudança às vezes de não... embalagem. às sim, vezes é uma tá. embalagem Ok. nova, aí ok, a gente entende. Então ela não Entendi. existe ainda quando Mas tá às vezes se- é uma falta pra mim
vendo de fora, comunicação ali. é uma falta de comunicação. Tipo, vamos precisar disso, então porque já... aí a produtora fecha o trabalho, tô pagando aqui pra vocês, imprimam aí. Vou eu pegar um funcionário bobina. meu pra pegar uma bobina pra enviar pra vocês, sei lá pra onde. Não, já que eu tô mas eu pagando, eu lembro- quero que façam. E o processo de impressão de gráfica, que faz embalagem, é um processo diferente, é um processo industrial. Então, você faz, tipo, 10 mil embalagens, 100 mil embalagens. E é diferente do processo que a gente tem de gráfica rápida, né? Que faz em adesivo. Então, assim, tem algumas gráficas aqui em São Paulo, tem algumas gráficas que conseguem fazer a impressão no mesmo suporte da embalagem mesmo, original. tipo de Mas plástico. em Curitiba não tem. Então, em Curitiba, a gente faz aquilo que eu te falei do eletrostático, de imprimir no vinil eletrostático, que é um material parecido, por exemplo, com plástico de... Miojo. É, isso. De miojo, alguma coisa assim. Ou... enfim, imprime no adesivo e aplica num papel laminado, por exemplo, né? Tipo uma embalagem de salgadinho, que dentro tem um papel laminado. Às vezes você faz um mockup pra pessoa realmente comer, né? Quando você vê na propaganda que aquele saquinho tá tão retinho, bonitinho, você fala, cara, ele é de eu nunca mentira. achei um desse. Sim, porque ele é de mentira, né? Exatamente. Mas assim... Tá, a gente tá... Danou, você vai ter que fazer Vai a lá. parte 2. A gente tá entendendo, mas vamos voltar pro antes. A Tati eu até entendo porque ela é formada na Belas Artes, em gravura. Isso. Agora, o que caralhos você fez? E Que você menininha, saiu- vamos ter que contar como a gente se encontrou. Você saiu da educação física, aí você virou atriz e agora trabalha com efeito e... Vou tentar Essa parada resumir toda. o mais rápido Por possível, favor. porque é longa a história. Mas, basicamente, eu entrei pra dar aula em escola pública, gente. Qual é professor louco? Não sou louca, tive que sair. Mentira, não foi isso. Não, eu fui atleta, né, durante muitos anos da minha vida. Qual modalidade? Handebol. Então... Tá jogando de novo agora. Eu tô Tá jogando? Voltei. Joelhinho tá bom? Voltei, vamos, Fênix. Não. Então, assim, eu morava numa cidade de 15 mil habitantes, Fraiburgo, meio oeste catarinense. E lá nem faculdade tinha, assim, sabe? Tinha faculdade de administração, que era a única faculdade da cidade. E o mais próximo da minha realidade, o que existia, era a educação física, né? Que eu sempre fui dos esportes, da dança, sempre gostei muito disso. Eu gostava de ensinar as pessoas. Falei, não, cara, é isso, vou estudar Vou me educação aprofundar nessa física. história aí. Que eu ia todo dia para uma cidade vizinha, que é Videira, e onde eu me formei em educação física na UNOESC. Eu fui professora do estado de Santa Catarina, fui professora do município e de escola particular. Eu dava aula de natação, hidroginástica, dança Caralho. e educação física escolar. Não imagino E isso. vendia a Barça. Isso já em Curitiba. Como é que é? Calma, Ela vendia a Barça, quando ela chegou em Eu Curitiba, ela vendi vendia a a Barça. Barça, gente. Tá, Tá, ok. vamos por Vamos partes. por né? partes, vamos por partes. É muita coisa. Muita coisa. Então, eu me formei e eu sempre tive aquela coisa assim, tipo... minha cidade não tem cinema, nem teatro. Hoje tem cinema, mas na minha época não tinha nenhum nem outro. O cinema mais próximo era, tipo, Joaçaba, que era, sei lá, dava uma hora e meia, mais ou menos, de Fraiburgo. E... eu ouvia muita televisão e eu gostava muito de assistir novela e, obviamente, Sessão da Tarde, né, gente? Infância nos anos 80, 90. História sem fim. Cara, eu adorava. E quando eu... no meu Lagoa segundo Azul, ano também de... no SBT. Nossa. Nossa, 500 vezes Lagoa Azul. Tirou do fundo do baú, Assisti inclusive. Lagoa Azul, eu adorava. É. Matilda é o meu preferido. Matilda. Matilda é meu A preferido. gente Meu assistiu com o Rafa filme esses preferido. tempos atrás. O novo? Não, o antigo. O novo. O Não, a gente antigo? assistiu os dois. Qual? O novo é o musical. Sim. A gente viu o musical? Não Sim, por isso que eu gosto dormi, do porque musical. Porque eu odeio musical, então eu dormi. Não gosto do musical, não gosto. Musical. Mas tudo bem. Mas a enfim. gente vai embora. Ok, na conversa, vambora. vai. Falei, olha aí, ó, Foca, viu? foco. Foca, time, vamos. E aí eu olhava e achava muito legal aquilo. Atuação. Atuação. Eu achava legal você ser outra pessoa. Falei, nossa, olha que legal. Como parece gostoso isso de você sempre fazer alguma coisa diferente. Aham. E aí, quando eu comecei a dar aula no meu segundo ano letivo, eu falei assim...
legal. Eu gostei muito, foi um ano muito produtivo. Eu ensinei, dava aula em educação física infantil, então eu ensinei muitas crianças. E daí começou de novo, começou do zero de novo. E aí eu falei, opa, acho que não é isso. E aí eu comecei a pesquisar, fui ver artes cênicas, não entendi o que era. Quando eu virei pra minha mãe... Você tinha que idade? Eu tinha 22. Já tinha uma formação aí, já. Já tinha. Já era formada. Eu entrei na faculdade formação, com assim, que eu falo de Sim, pensamento, de vida. pensamento, já tinha. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, olha, mãe, seguinte, pesquisei um monte, né? Fui ver, tipo assim, dentro do que dava, porque, enfim, a internet tinha recém-chego nos meus 22. Sim. Ai, sem entregar a idade. Denunciando a idade de novo. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou fazer artes cênicas. E a mãe falou, o que é isso? Falei, você é atriz. Aí ela... vai passar fome. Ela não entendeu nada, ela falou... em nenhum momento ela, tipo, disse não, filha. Ela falou, você tem certeza? Por que você tem, né? Você dá aula, você tem... toda uma estrutura. Aquela coisa, né? Você tem sua vida estável Já tá aqui. estável. Exatamente. Eu falei, não, mas eu não tô feliz aqui. Resolvido. Não é isso que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu tinha duas opções. Florianópolis, que é o mesmo estado, né? Que Fraiburgo. Ou Curitiba. E aí analisando... Curitiba? Porque Florianópolis é muito mais caro. Entendi. Ponto 1. Ai, que bom que você foi pra Curitiba, menina. Ponto 1 é que Florianópolis era muito mais caro. E a cena artística de Curitiba Até tipo, hoje é muito foda, né? É muito foda. Tipo, porque eu queria estudar, né? E eu já me sentia uma pessoa mais velha. Porque eu tinha acabado uma formação, já tava trabalhando. Eu falei, ok. Já sou adulta, né? Já sou adulta. E agora? Vou começar do zero, uma outra coisa. Então, decidido. Me mudei em um mês. Fui pra Curitiba. No primeiro ano, eu dei aula em algumas academias. Eu vendi Barça. Que porra é essa? Vendi Barça. Você não sabe o que é Barça? Não, eu sei. Ah, tá. Óbvio que eu sei. Nossa, Eu também não sou tão novinho assim. Ó, já não tenho mais cabelo. Pra quem não sabe o que é Fabiana, Barça, você pra não quem não sabe sabe o que é Barça? Barça... Dá um Google. É o É Google impresso. É o Google de antigamente. É o pai do Google. É uma enciclopédia maravilhosa. Cara, era coisa de rico. incrível. Quem tinha Barça em casa era coisa de rico. Continua sendo quem é rico, porque é caro. É caro, né? Exato, era caríssimo. É lindo. Era a É melhor lindo. Ainda enciclopédia pra tem- fazer pesquisa não- de não- Eu acho que escola. as duas maiores, né? A britânica e a Barça, né? Novo Conheço Conhecer também tinha. tinha- Conhecer. Tinha uma da editora Abril. Enfeite, cara. A galera só tinha por enfeite. Nossa, não. Então. A gente fazia trabalho da escola com Barça, mano. Fabiana é Era muito legal. novinho, Fabiana é novinho. Isso. Aí, ó. Não, era muito... E ainda tem hoje pra vender. Só que o que eles fazem? Eles atualizam... Cada ano eles atualizam um livro novo. Então você tem a coleção, todo ano você compra o livro atualizado. Que é o livro do ano, da história anual, das coisas que mudaram. E aí eles vão fazendo. Cara, é muito legal. Vendia mesmo, ela entendia do negócio. Não eu nem vendi lembrava uma disso. Barça. Nenhuma? Nenhuma. Vendeu, não sabia. Nenhuma. E tem a Você era- Barça infantil, era muito legal. Você era paga por comissão? Eu era só paga por comissão, ou seja, eu não tinha ganhei nem nada. Nunca recebeu nada. Nunca Você recebi trabalhou nada. com a Barça e nunca ganhou nada. Tentei. Quanto custava uma Barça? Agora não vou lembrar, mas... Uns 12 pau, não era? Era um negócio assim. Caro pra caralho. Era caro pra caralho. Era. Pagar prazo, não era? Era. Não, era era super caro. boleto e tinha Barça Era também super infantil, que era... Nossa, Barça infantil é animal. Eu queria pra mim. Nossa, é linda, assim, tipo... Nossa, enfim. Aí eu trabalhei com isso, vendendo, e aí eu comecei o meu curso de artes cênicas na Cena 1. Fiz uns outros cursos de um projeto que chama Olho Vivo. Fiz um curso de interpretação pra cinema e TV. Falei, cara, vai que eu sou ruim nisso. E como é que eu vou saber? Vou ter que voltar pra estaca zero de novo. Mas aí, Vou vender incrivelmente, assim que eu comecei... vou vender mais. Não, isso definitivamente você não nasceu pra vender. Não vendi uma, né? E aí eu comecei a fazer o meu curso, eu fiz esses dois e comecei a fazer a Cena 1 na sequência, que são 3 anos de duração. Você sai com registro, né? Quer dizer, faz uma prova através do SATED e sai com registro profissional, o DRT. E, incrivelmente, não é que deu certo... Eu comecei Gostaram a fazer... de você? Gostaram de mim já no primeiro semestre. Eu já comecei... Eu não parei de trabalhar. Mas você já teve, tipo assim, enquanto você tava fazendo o curso lá, é que a gente zoa, porque a gente tem o Madruga aqui, que é nosso diretor de arte, e ele tá fazendo escola de artes cênicas.
porque ele quer ser dublador. E a gente fala assim, cara, Michele dubla também. quantos papéis de árvore você já teve que fazer? Papel de anjo, de pedra, de elefante, de leão? Isso geralmente é só na escolinha que É? faz. Quando você faz né, um curso superior, no caso. Eu tinha escolhas. Ou eu vou pra FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, Aham. que acho que nem sei se é mais esse nome hoje. Não é mais. A Não, minha né? também não é mais Belas. Elas se uniram todas. Unespar. Unespar. A Unespar. Unespar. Então, tem, né? Os Eu estaduais, tinha né? isso ou um curso mais prático. E eu não queria mais dar aula. Falei, mano, não quero dar aula, não. Vou fazer faculdade? Vou não. Vou pra Vou pro prática. curso prático, Aham. curso técnico, que me deu a mesma coisa com as coisas que eu queria. Já que eu não queria mais entrar numa sala de aula, então deu certo. Comecei a fazer. E dentro do meu curso, eu comecei a descobrir essas coisas que eu já fazia quando era moleca, mas eu não fazia a menor ideia. Que é mexer com coisa de artesanato. Eu fui fazendo adereço, descobri que... Tipo, a produção da porque peça. a produção da tem um negócio peça. muito do teatro que é isso. Os atores colocam muito a mão na massa Pra fazer o cenário, fazer fazer dar as roupas. certo, Adereço, cenário e tudo mais. Figurino, É maquiagem, muito. tudo. Assim, quando a gente fala que a verba do cinema nacional é pequena, do teatro é menor ainda, Quase né? a gente paga quase quase pra fazer. inexistente. Teatro é por amor, definitivamente. É por Que a amor, galera é por faz. amor. Cinema dá pra pagar as contas. Mas aí, O por isso que teatro eu até acho. por amor, né? Discordo do que você falou. Acho que a história da Mi, por mais que ela tava lá, né, em Fraiburgo e fazendo educação física, o fato dela se tornar atriz trouxe ela pro mundo do cinema muito mais fácil do que eu que tava na Belas fazendo Muito. arte. Porque não tem nada a ver com cinema. Já puxa aí teu gancho. Não, meu Deus, não era pra puxar o gancho. Mas você já puxou, tudo bem. Não, mas é isso. Porque Agora a minha eu história acho é que essa. eu caí muito de paraquedas Mesmo no sendo cinema. formado em Belas Artes? Sim, Por quê? sim. Porque eu fazia gravura. Não era, por mais que a gente tivesse aula de fotografia, essa coisa da imagem, o cinema, a coisa filmada, a publicidade e o cinema é uma coisa, um universo completamente fora. Tanto que eu não cheguei nesse meio por conta da faculdade. É que é muito louco. Você fala assim, eu faço mockup, as embalagens, aí é formada pela Belas Artes em gravuras. Você fala, pô, tudo a ver, né? Tem, Na verdade, tem um nexo aí. Tem Acho um que nexo, mas acho tem- que... Hoje tem nexo. Hoje faz. Hoje Mas eu faz acho que, sentido. assim, as coisas... Conte. Na minha vida, ao contrário da Mi, que foi lá, pensou... Putz, eu quero fazer isso, eu vou... E saiu e foi atrás. Saiu da cidade que ela tava, foi pra outra cidade pra estudar e fazer. O meu rolê foi sempre... As coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim, quase que por acaso. E eu acho que eu caí meio que de paraquedas nesse mundo. Eu fazia faculdade... Lá eu conheci o meu ex-marido, que é meu namorado na época. A gente foi pra Antonina, que é uma cidade no litoral, que tem um festival da Federal, da Universidade Federal do Paraná. É um festival de inverno. E eles têm muitos cursos. Então, você vai, fica, tem shows, é um evento, passa uma semana lá e tem vários cursos. E a gente fez um curso de próteses de látex. Na época, hoje não Próteses... de látex, próteses de coisa, você fazer máscara pra fazer mão, pra fazer próteses de pessoas, mesmo ou de qualquer coisa. Na verdade, você faz uma forma, você faz um molde, tira, né, uma matriz, tira um molde e reproduz isso em látex. Era pra aprender a mexer com esse material. Foi o primeiro contato que eu tive com materiais que tem a ver com efeito, de fato. E na faculdade que a gente fazia, tinha um dos nossos colegas de turma, trabalhava na Spaipa, que é a sede da Coca-Cola em Curitiba. Hoje se chama Fensa, né? Não sei, na época era Spaipa. Antigamente era Spaipa, hoje se chama Fensa. Ó, denunciando a idade, toda vez denunciando a idade. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Assim como o McDonald's no Brasil se chama Arcos Dourados. Tá. É o nome da empresa só. Tá, mas enfim, aí era Representação Spaipa. comercial, né? E eles precisavam montar um centro de merchandising que tinha um mercado, uma loja de conveniência e uma panificadora. E eles queriam montar isso tudo falso. E aí, como a gente tinha feito esse curso, já estava fazendo algumas coisas, e o Renato trabalhava com maquete, eu comecei a trabalhar com ele. E aí, a gente fechou um contrato com a Coca-Cola para fazer tudo cenográfico. Então, o teu todas primeiro as job comidas. da vida foi pra Coca-Cola.
Puta vida. Foi. Caralho. Acho que foi. Assim, o Renato trabalhava com maquete, então às vezes eu trabalhava Sim. com ele. Mas Não, tá, fazia mas- maquete de estudante, ou algumas maquetes. Mas eu acho que foi mesmo, assim, nessa área. Porra. Foi Pô, bati no microfone aqui, desculpa. pra Coca-Cola. Mas caralho. Nunca tinha me ligado disso. Porra, eu queria que meu primeiro cliente fosse uma Coca-Cola. Foi. Trabalhei pra Coca-Cola depois, muitos anos depois. Mas, E a Quando se gente chamava fez Spypa ainda. todos os pães. E aí a gente usou essa técnica de látex, tirou o molde do pão Ah, você francês. fez o pão de látex. Exato. Pintadinho Pão, depois. tudo. Era pão, bolo, torta. Daí não era só de látex, a gente fez de outros materiais Sim. também. Bolo, tinha... Aí na loja de conveniência tinha salgado, quibe, esfirra, várias coisas. E no mercado tinha um açougue. E aí todas as carnes também eram de látex. Que Então a gente massa. tirava o molde da carne. Como que se tira um molde de uma carne? Você vai no açougue, pega a peça e... Sim. Exato. Eu já comi um frango que eu tirei o molde uma vez. Isso. E rolou muito churrasco no ateliê naquele dia. Ah, não suja a carne? Suja, mas aí a gente Mas a lava. gente faz de manteiga, você suja de manteiga por volta. Você Daí, faz, depois que você tira, você assa. Faz de Dá pra material comer. estéreo. Não vai Você jogar faz carne de- fora, né? Pra, então, pra trabalhar sim. com látex, o molde é de gesso. É. Pra trabalhar com, por exemplo, fazer moldes pra você reproduzir próteses de mão, né, partes De corpo. você usa o alginato, que é aquele material de dentista. É, que tira Que molde tira do dente, molde né? de dente. Esse é o mais em conta, Mas, né? enfim. Daí a gente tem uns outros Aí, materiais mais então as caros. carnes a caros. gente tirava, Mais dos caros. pães também, tirava o molde de gesso e internacional. reproduzia Qualidade. no látex. E aí, Só uma curiosidade. Você vai lá e você escolhe um pão bonitinho e faz tudo igual. Você fala, não, preciso de uns 5, 6 modelos diferentes de pão pra ter variedade. a gente tinha mais de uma forma para agilizar o processo de reprodução, né? Para você tinha que ter uma cesta com vários pães, então a gente tirou vários moldes. Ah, tá. Não por conta deles serem iguais ou diferentes, mas para agilizar o processo, porque daí você invasa o látex em todas as formas ao mesmo tempo. Você tem que deixar um tempo ele absorvendo, o gesso absorve a umidade. Isso é E daí você certo. joga o excesso fora e ele faz só a casca de látex. Ah, ele não é sólido. Não. Não. Quando você Nossa, faz pra de fazer silicone, sólido é muito como difícil aquelas que a fazer gente sólido. fez lá com a Mi, quando você faz de silicone, às vezes você faz sólido. Dessa vez a gente não vai fazer, né? Quando Não, você faz dessa seu vez a gente vai desafio. fazer casquinha. Faz só a casquinha. A gente já daí conta do que a gente preenche tá dentro fazendo, de outra porque que eu coisa. tô aqui. Interessante. Mas enfim, Interessante. aí... Trabalhou pra Coca-Cola. Tá, ok. A gente fez esse trabalho, mas não era um trabalho de filmagem. Não tinha nada a ver com filmagem. Era um trabalho cenográfico. Era uma cenografia que eles precisavam montar esse material lá. E aí, eu tava na casa da minha avó, com as fotos, impressas, fotos que na época não tinha a câmera digital. As fotos impressas. E a minha prima, que é produtora de objeto, em Curitiba, tava olhando as fotos e ela vendo as fotos, ela falou, nossa, mas que linguiça estranha. E eu falei, tá estranha porque a gente Frase teve que solta, hein? entregar... Né? A gente teve que entregar esse material 10 dias antes. Daí ela ficou olhando e falou assim, como assim? Eu falei, é falso? Ela achou, eu tava fazendo faculdade ainda, então ela achou que era algum trabalho de faculdade, que eu tava tirando foto de carne, de pão, de coisa. De linguiça. E dela de linguiça. Eu sabia que vinha, tinha certeza. E aí eu falei, não, Você é levantou, eu falso. cortei. Daí ela falou assim, não, cara, como assim vocês estão fazendo essas Tipo coisas assim, pra falsas? falso, tá da hora. Exato. Assim, a linguiça, realmente, ela não tava... A gente não conseguiu pesquisar um material que reproduzisse perfeitamente. Então, a gente adaptou e realmente ela não tava com uma qualidade, mas a gente tinha que entregar antes. Eles tinham que usar o espaço, sei lá. Prazos Não lembro. apertados de clientes. Exato. E aí, ela falou isso. E daí, ela começou a pedir orçamentos e coisas pra gente fazer, porque ela era produtora de objeto. Então, isso não é uma função de produtor de objeto dentro do cinema ou da publicidade, mas sempre vem uma demanda, por conta de arte, de fazer algumas coisas. Aí ela me pediu, eu acho que, frutas cenográficas. Tipo aquelas de plástico que a gente... Não, a gente não fez de plástico, mas era era amora, que eu acho que não tava na época, pitanga, e tinha mais uma, eram 3 frutas. Aí a gente fez a frutinha, vendeu pra eles levavam a frutinha e filmava.
Ah, tem que fazer guaraná. E a gente fez guaraná uma vez, aí vendia frutinha e filmava. E aí, uma vez, ela chamou a gente pra ir pro set, pra acompanhar a filmagem, pra ver... Porque ela achava, vendo o nosso trabalho, vendo o ateliê acompanhando, que a gente poderia estar dentro do mercado fazendo esse tipo de efeitos e coisa. Mas a gente tinha que participar. Então, a gente foi para uma filmagem de... Era um suco... Era Só Pra Ti? Acho que era Só Pra Ti. Com o Mu, que é um efeitista aqui de São Paulo que faz 1000 anos que eu não sei. Só Pra Ti é o nome. Só Pra Ti era a marca. Que nome horrível. Acho que era uma marca de Curitiba, inclusive. Nunca Só Pra ouvi Ti. falar. Eu acho que era um suco. Não. Era. Tomara que tenha falido, porque com esse nome... Só Pra Ti? Só Pra Ti, eu acho que era Só Pra Ti. Ah, Só Pra Ti. E aí, Aí por isso que só tinha sobrou o prato. musiquinha ainda. Só Pra Ti, é tão bom. Que bosta. Ai, ai, ai. Será que era Só Pra Ti? Tá. Eu não lembro, enfim. Vamos E lá. aí, quem tava Segue. fazendo os efeitos, a gente fez os gelos falsos. Gelos cenográficos. Cubo de gelo. Cubo de gelo. Que é aquele feito de acrílico, né? A gente não fez de acrílico, a gente fez de resina. Ah, então Porque ele os era gelos mole. Não, resina. Não, resina é duro. poliéster. É a mesma resina. Ah, tá. É a mesma resina que faz a garrafa de resina. É resina. Eu bonitinho? falei acrílica, mas É, eu menti pra você. Não é acrílica, é Meu poliéster. Deus. Resina poliéster cristal. Eu ia te corrigir, Tá. mas vai que você tava usando algum tipo de resina que eu não conhecia, daí eu não ia passar por burra, mas é isso mesmo. Não, é resina poliéster Poliéster. cristal, que é... porque a resina, ela vai Transparente. amarelando. Ela vai amarelando, ela vai... É que eu já usei E não aqueles é o cubos de ideal. acrílico de gelo. Sim. O ideal é o cubo de gelo, só de acrílico. Mas só uma que coisa, ele é mais pessoal. caro. Você vê vídeo de coisas que tem gelo dentro. Se o gelo tá bem transparentezinho, é de acrílico. Não é. Não, eu tô falando pro pessoal. Não, mas É nem gelo sempre falso. é. Nem Não, sempre eu sei é. que Tem existe um o gelo- caso Gelo de você... de água bidestilada. Isso que eu ia falar. Você É. destila a água. Você... Que é mó fortuna esse gelo, mas a gente usa Cara, muito a gente ele. conseguiu Dá um pra cara usar que fez também. baratíssimo em Sério? Curitiba. Aham. Ele fazia num freezer, tipo, meio que na casa dele, assim. o Então, gelo. eu já- Aqui vende no cortava. supermercado famoso, que eu não vou E aí, falar. eu já porque tentei não vou... fazer em Eu casa. descobri É isso só ferver água nesse 3 último vezes. trabalho Falar, que eu fiz a não pra ser que eles Coca-Cola. apoiem Tem um que ferver a podcast. água, espera ele esfriar a temperatura do Isso, ambiente, é. depois você ferve de novo, Você esfria o ambiente, depois você ferve de novo, e aí você põe na forma e faz gelo. Ele fica Mas ele transparentinho. faz numa variação Mas de leva um dia temperatura também um pouco diferente. Ah, tá. Num Mas leva um dia freezer inteiro e pra você tal. fazer. Ele fica dentro, a água fica circulando. E aí ele corta, faz um bloco É porque ele só dá aqueles gigante. rainhos brancos, porque aquilo é só impureza d'água. E Ou aí ele seja, corta com sujeira. serra. É isso. Mas enfim, a gente já fez os Tá. gelos de resina, porque o gelo de acrílico é mais caro, Uhum. né? E aí a gente fez os moldes e fez o de resina. E a gente fez num molde que era... O gelo já vinha como se estivesse meio derretidinho, assim, já, sabe? Sim. Então, ele... Enfim. E aí, a gente foi acompanhar pra ver o que esse cara ia fazer. Então, tinha o gelo caindo, tinha splash de água, tinha fumaça, tinha, né, a garrafa gelada, que não é de verdade, é falsa, é outra coisa de efeito que a gente faz, Essa eu aprendi né? a fazer também. Então. Isso eu aprendi bem antes até da faculdade. E aí a gente começou a entrar, e aí os outros produtores começaram a falar assim, pô, vocês fazem isso? Uhum. Ah, uma vez chamaram a gente fazer uma gota de tinta. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez, uma gota de tinta. Tinha que cair, a gota tinha que ficar bonita. E a gente foi lá e fez uma escala de gotas com alturas diferentes, com espessuras de tinta diferentes. O diretor escolheu qual era a gota que ele queria. A gente pingou, era um desenho, como se fosse um estilista, era uma propaganda de tinta. E aí tinha um desenho e tinha uma gota de tinta em cima. Caía gota de tinta no desenho. Pra isso que contrataram a gente. E aí a gente começou a ir... Pagou, né? E assim, faziam 4 meses que a gente tava assim, de vez em quando alguém pedia alguma coisa e a gente ia, porque daí a gente De começou a filmagem, ir pro set. Uhum. Aí o Marcos Jorge chamou a gente pra fazer, quer dizer, o produtor, né, o diretor de produção, o Max, chamou a gente pra fazer o Corpo Celeste, que era um dos filmes do Marcos um ano antes do Estômago 1. Nossa, Aham. então... E aí, isso... Caramba, foi rápido, então. Foram 4 meses, a gente Como foi escalou pro o set negócio. do cinema 4 meses depois que a gente tinha caído de paraquedas no set de publicidade. Caralho. Por isso que eu digo que o fato da Mi ser atriz coloca ela muito mais em contato com o cinema, com a publicidade, do que a gente que veio desse... De maquete. De maquete, de arte, de Gravura. gravura.
Porque apesar de ter a fotografia, era fotografia, só fotos. Não tinha nada de cinema dentro do Entendi. curso de arte. E aí, a gente fez o Corpos Celestes, depois o Estômago 1 e... Deslanchou. Nunca mais saímos Nunca mais desse paramos. mundo. Paramos de fazer maquete. Ok. Entendemos o A, entendemos o B. Agora, como que virou A mais B igual a C? A gente virou A Como mais foi B igual as o encontro menininhas. das ruivas. As menininhas as FX. menininhas. As menininhas, elas... na verdade, assim, acho que foi 2011, 2010, 2011. Ah, logo eu cheguei em São Paulo. Foi mais tipo ou menos isso. nessa época, não vou saber datar agora exatamente. Eu fui chamada pra fazer um videoclipe como atriz. Eu fazia muito mais coisas como atriz do que como adereço. Adereço, eu tava muito na área do teatro. Fazia pra muitas companhias lá em Curitiba. E algumas coisas até pra fora, assim, de outros estados. Mas... Então, além de atuar em peças, você também já estava atuando em comerciais, clipes, essas coisas? Sim, assim? na verdade, a minha carreira como atriz foi sempre tudo muito junto. Eu fazia teatro, né, espetáculos. A única coisa que eu não fazia com frequência era cinema mesmo, filme, longas metragens, porque Curitiba também era menor, então não tinha tanta Tinha procura, tanta assim, não demanda. tinha tanta demanda. Hoje não mais. Hoje Que tá um bom. dos maiores polos, né? É. Do Brasil. Exatamente. Produção Então eu de seguia longa-metragem. junto ali. E publicidade eu comecei a fazer muito frequente também. Até pelo meu biotipo, né? Não existem muitas ruivas naturais. Afinal, a gente é 1% da população mundial. Então, Igual nós que temos olhos verdes, somos apenas 2% da população. e aí entrou... Pensa a pessoa que é ruiva com olho claro, né? né? Tipo, entrou nessa coisa de tipo, precisa ter alguém diferente. Então eu comecei a fazer. A ruiva com Fiz sardas. muita figuração. Puxa, muita figuração. Muita figuração. Fiquei de pé muito tempo, esperando o diretor chamar, sem comer. Eita, cara. Enfim, mas voltando lá. Então, a minha carreira de atriz eu fui levando tudo muito junto. Cinema, teatro, publicidade, videoclipe, que acho que entra um pouco nessa coisa de conteúdo. E eu fui chamada pra fazer um videoclipe de uma banda de Curitiba, onde eu seria uma robô. Que banda era essa? Não era aquela lá ainda, do caminhão. Não. A do caminhão era depois. A música, se não me engano, era Humanish. Putz, eu não lembro que banda que era, amiga. Nem eu. Mas tudo Enfim, bem. Menininha era robô e a gente Eu era robô e transformou ela num robô. E eles contrataram uma mini arte pra fazer partes do corpo robô. Então, fazer, né, a máscara, O o rosto. rosto, as mãos. E a gente andava de skate, os robôs pela cidade, assim. Era uma coisa super Esse clipe tá no divertida. YouTube? Eu não achei mais esse clipe, eu só tenho fotos dele. Sabia? Caceta. Eu já acho que eu procurei, vi já esse pesquisei. clipe uma vez. E Tem que era perguntar mó pro Gui. Mas qual que é o bonitinho. nome Do da banda? asteroide. Tem que perguntar pra ele. Era mó bonitinho. Era o Manish. É Era o nome. Manish? Eu vou depois Eu não lembro. vou ver Como? e falo. O Manish. De... Humanish. Humanish. É de Humanish com ISH no final. Tá. Mas depois eu vou ver. Eu tenho fotos desse Procurei, videoclipe. Fabiano. Se tiver, a gente põe um pedacinho. Minha Não nossa. sei se tem, gente. Eu acho que eu Minha não nossa. encontrei, porque eu procurei muito isso. Você que você não Ó, o conhece, Fabiano é hacker. Mas vamos lá. Enfim. E aí eu fui lá pra fazer. Eu tenho fotos do primeiro dia que eu Foi encontrei. quando a gente se conheceu, mas não foi quando a gente começou a trabalhar junto. Não, porque foi depois desse trabalho que a gente começou a trabalhar junto. Porque aí eu fui lá, tirei molde da mão, molde da cara, e a gente se divertiu muito. Conversa E vai, conversa vem. Conversa vem. A Set, ideia tem é que muito ficar legal. aplicando as peças nela. Aí, no set. como é que vai fazer isso aqui? Eu falei, não, gente, me dá um canudinho. Eu lembro muito disso. A gente tava na van, ou no carro, não lembro. E aí, falou assim, putz, pra tirar era o maior trabalho, o negócio do rosto. Falei, não, me dá um canudinho que eu tomo água aqui. Tava um calor do caceta. Tomo água aqui assim com o canudinho. Daí, acho que a Tati ainda falou assim, nossa, boa ideia. Falei, não, não sei o quê. E aí, A gente conversa vai, ficou- conversa vem. Eu expliquei, eu faço teatro, eu faço adereço. Se um dia vocês precisarem de alguém... Que daí ela já tinha ido e conhecido o ateliê, O ateliê, né? A gente, legal. onde a gente trabalhava. Então ela já sabia da gente, mas a gente não sabia dela. Eles me conheciam só como atriz, né? Só atriz. Não sabia desse potencial Do ruivo. potencial. Aí eu falei, tô aqui, se vocês precisarem,
vou adorar. Tipo, tem muito material novo, muita coisa legal. Eu falei assim, me chama que eu vou... Tô aí. Aí a gente acabou de gravar, era numa quinta-feira. A gente acabou, acho que numa quarta-feira, a gravação do videoclipe. E, como de costume, tinha um churrasco, que não foi no ateliê, foi em outro lugar. Não sei se você lembra disso. Nossa, eu não lembro disso, Eu menininha. lembro disso. Eu já tava com crush também, passei, peguei o crush, a gente foi pro churrasco. foi- Já era? Não era, mas assim, Nós vamos ter que conversar depois. depois... Tá. Enfim, eu fui convidada para esse churrasco e falei, vou. Fui até lá, passei a noite, a gente ficou a noite lá, comemos churrasco. Aí essa daqui chega pra mim e fala assim, o que você vai fazer no sábado? E eu falei, vou trabalhar com vocês. E ela, isso mesmo, 9 horas no ateliê. Caralho, direto e reto, assim. Assim, tchau. Mas Não, a não, gente não, mas calma já aí, calma- tinha se conhecido antes, então. O Dupont foi antes O Dupont foi disso? antes. Nossa, eu nem lembrava Nossa, disso. o Dupont. O Dupont Tá. foi antes. Mas o Dupont a gente se conheceu no set. Eu tava como atriz. Eles estavam fazendo o cenário. Nossa, eu não lembrava disso, menininha. Não Foi é? assim mesmo? Assim. E aí, Meu Deus, no cenário, emocionei até agora. no cenário do Dupont, eu tava como atriz. Aham. E aí, E daí a galera... o Dupont foi antes, Foi antes. desse clipe. Foi antes do clipe. A gente tava fazendo vários efeitos, várias tractanas, assim. Tinha uma mão que pegava o produto. Eram vários, como que é se tivesse... Dupont? Dupont é um negócio de fertilizante. Ai, eu não acho lembro, que é. gente. Você Acho jura que que você é achou? Ah, não, mentira. Não Eu é, acredito. não pode Tem um ser. robozinho aí? Você viu? Se tem? Eu acredito em você. Não sei. A cara Eu das achei o duas. clipe. Ah, você tá zoando. Mas que esse é o Mas tem um que tem os robozinho? robozinhos? Solta. Bom, o Manish Passa... O Manish é o nome da não tem banda. cara de ter robô aí não, hein? Não sei, porque eu acho... Mas é a não banda. sei, passa pra frente. Eles andavam de skate, eles andavam Nossa, fica bem bonitinho. num lugar... Então eu não meio achei deserto, mais meio esse clipe, meio sabe? abandonado, Foi, assim, eu uma eu obra procurei, digo que eu não abandonada. sei se vai encontrar, porque eu procurei muito ele. Pra colocar no meu Reels, do meu primeiro trabalho, assim, tipo... Nossa. Foi um dos meus primeiros Vou videoclipes, se eu não me engano. Não sabia. Acho que não é. Não é esse. Acho que não. Não. Mas É se você entrar no meu aí a Facebook, você gente vai ver tava- as fotos. entra no Facebook dela, daí você põe a foto. Tem foto Tem. de você de robô? Tem. Então, Tem daí já foto, dá pra ter uma tem ideia foto do que é. da gente no ateliê, tirando os moldes. Então De ponha. quando eu conheci Acha- eles. Entra no E tem Facebook. foto do... Michele coisa. Rodrigues. Só É Michele só acho que tá Rodrigues. Michelle Rodrigues. Se não tiver como atriz, tá Michelle Rodrigues. Aí, enfim, a gente Ah. tava fazendo umas tractanas e atrasou pra caramba a montagem de cenário, que não era a gente que tava fazendo a montagem de cenário, era o Magnus. E aí deu um monte de rolo, atrasou. E aí a gente começou a ajudar na montagem do cenário, a nossa parte de efeito tava pronta. E a Michelle, que tava lá, atriz, esperando, foi ajudar. Fiquei a me coçando fazer. a mão. Eu cheguei... Ficou se coçando e daí sentou pra ajudar. Assim, deixa eu falar também. É que era pra gente começar pediram pra gente estar às 7 horas no set. Aham. Era 2 horas da tarde, a gente não tinha começado, tava tudo muito atrasado. Realmente. Muito atrasado. Tava muito, muito. Sete pras Eram duas? 7. Então, tipo, não foi- tinha, a gente não ia. Tanto que eles foi mandaram fora ir da embora. casinha. Foi fora. Eles mandaram os atores embora pra voltar no dia seguinte. E aí eu cheguei em alguém, que eu não lembro em quem que eu cheguei, e falei assim: olha, a minha frase foi: eu trabalho com coisas manuais. Foi pra mim. Foi pra mim. Você? Eu trabalho com coisas manuais. Vocês querem Se ajuda? vocês querem ajuda. E Falei, acho que a bora. Tati meio desesperada, que tava todo mundo desesperado. Tava falou, todo mundo desesperado. Eu meti a mão na massa atrasou lá, muito. saí da- Foi meio... Eu não entendi. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas eu sei que todo mundo começou a pôr a mão na massa pra ajudar a montar o negócio e ela montou. Só que daí a gente perdeu o contato, a gente não se falou foi mais. ali e deixou. Aí a gente Aí se depois veio o encontrou clipe. no clipe. E aí foi isso. Aí a menininha veio trabalhar às 9 Foi da trabalhar manhã. às 9 da manhã, num sábado, se não me Porque engano, a era gente 11 de tava setembro. Nossa! Ou 9 de setembro. A gente tava com um 9 de setembro, eu acho. filme de Nissan March. E isso que a gente tinha que fazer o Senhor Batata em tamanho Que gigante. não era o Sr. Batata, era uma abobrinha, porque não podia ser o Sr. Batata. Depois, porque é depois registrado, eles, né? mas eles tiraram do ar. Eles A gente fez o tiraram Sr. do ar Batata. Não sei se tem agora no ar,
Mas mas não era o Senhor Batata. Ele era verde, lembra? Era Ele verde. Ele tinha um formato chuchu. um pouco Senhor do diferente. Ele era quase que uma pera, assim. Ele era um quase uma formato meio pera. diferente. Então, abacate. E aí o cara... E aí a ideia era que, os engenheiros estavam lá discutindo o que eles iam fazer no ano seguinte, no lançamento do próximo carro. E aí eles trocavam, tipo, como o cabeça de batata, que você troca a boca, troca coisa. Eles trocavam o para-choque e era uma boca, um bigode, um negócio, e montava ali, ele tinha rodinhas. E a gente fez uma miniatura, e aí a galera da pós ampliou e fez do tamanho real do carro. Entendi. Não. E a Michelle ficou... Pera, não, a gente não fez uma miniatura não, amor. Não. A gente fez um grande. Não, a gente fez o grande, mas o grande não tinha acabamento. Então, Não tinha o mesmo acabamento, não, ele não era tinha croma. o mesmo acabamento, mas era o grande. Tanto Tinha que... o bigode grande, os caras pegavam na mão, encaixavam e tudo. Mas o carro, o molde, aquele que caiu no chão, lembra? No teu primeiro dia? Não lembro. Você não lembra disso? Era a maquete dele, o pequeno, que a gente fez com os detalhes e tudo. Era no pequeno. O grande, a gente não fez o acabamento de massa, de lixar e tal. E deixar Só ele fez na o cor. grande na Só cor, fez o ele formato. croma. Só o formato. E o pequeno, você era responsável por ele. Você tava lixando e dando acabamento. E aí, a gente pôs em cima de um cavalete, foi almoçar. E o troço caiu sozinho no chão. E rachou, e você teve que começar Nossa. tudo de novo. Ah, não, porque a primeira... Esse foi o primeiro dia da Não, foi o meu primeiro dia na ateliê, foi interessante, porque foi isso. Eu cheguei lá 9 horas da manhã, Já foi vendo o desastre. o Renato olhou assim pra mim e falou que... Eu falei assim, você não sei, que me fale o que você quer que eu faça, que eu vou fazer. Aí as outras pessoas que trabalhavam na ateliê falaram assim, eu vou fazer o nariz, eu vou fazer o olho, eu vou fazer o bigode. E aí, o que sobrou pra fazer? Sobrou o personagem principal. O Batata. O próprio, o próprio né? O corpo, grande, o de 1 corpo. metro. O Aí corpo ela de 1 metro. assumiu essa pica. Aí eu falei assim, tá. Aí o Renato olhou pra mim e falou assim, então tá, você vai esculpir aquilo ali. Eu falei... Aí na minha cabeça falou assim, o cara não me conhece, ele não sabe como eu trabalho, ele me deu só... O cara principal pra eu fazer. Esse cara tá louco. Eu falei assim, esse cara é louco. Eu lembro que eu falei assim, meu Deus, as pessoas não sabem. Tudo bem, posso fazer direito, mas e se não? E se não? E aí eu olhei pra ele e falei assim, como é que eu corto esse negócio? Era um bloco de poliuretano. Assim, redondo, parecia um ovo. Como é que eu corto esse negócio? Ele falou, quando no fino a gente pode cortar com estilete ou não sei o quê, uma serrinha. Mas você pode usar a serra de arco, né? O Jedi. A serra de arco, eu comecei. Serra de arco. Aí eu falei, Jedi, o serrote. Aham. Serrote. Falei, tá bom, onde fica? Daí eu mexi as coisas, achei o serrote, catei o serrote e, mano, comecei a depilar o bagulho. Michelangelo, Comecei com esculpir. Eu falei, gente, se eu cagar isso aqui, vai dar não sei o quê. E até que daí deu certo. Eu falei assim, Renato, você teve muita fé na pessoa. Sim. Pra fazer isso. E deu. Bom, Mas daí foi deu mais certo. ou menos como quando eu perguntei pro Ricardinho uma vez, que foi esse que chamou pra gota de tinta, e daí logo depois tinha um comercial de Pongita, que era da 3M, que tinha que fazer a água do ralo de chuveiro fazendo um redemoinho, que não faz no ralo de chuveiro. Então a gente montou a tractana pra fazer, tinha espuma, umas coisas. E aí, muitos anos depois, eu perguntei, falei, Rica, como é que você achou que a gente fazia isso, né? Que nós faríamos, né? Porque nem a gente não sabia, porque não era uma coisa... Você nunca tá fazendo a mesma coisa, é sempre uma coisa nova, né? E aí... E é isso, aí a menininha chegou lá, entregamos um negócio pra ela e ela fez. É tipo assim, vamos aí. Vamos aí, deu que vai dar certo, certo. E nessa época, o Diego, que era o outro robozinho, que é ex dela... já trabalhava na ateliê? Não, ele também começou a trabalhar depois. Não. Diego Ele já trabalhava. Ele que fez meus moldes. Não, o Diego não era robô. O robô era um outro ator. Não era o Diego? Por que eu achava que era o Diego? Não sei. Diego, Mas Perinha, Tati, foi lá Achara. que ela conheceu. Começou a trabalhar. Comecei a trabalhar, na ateliê. namorar. Daí a gente tinha uma época que só trabalhavam casais Só na ateliê. casais. Aí ela namorava com o Diego, Bernardo e a Jéssica, a Nath e o Muca. É. E aí ela ficou um tempo trabalhando com a gente. Todos esses outros ainda estão casais, menos eu. Nossa. Nós. Vocês só falar, por favor, vocês duas. Não é que você não citou, você e o Renato. Você citou os outros dois casais. É que eles eram os chefes, né? Exatamente. Não, aqui, tá tudo bem. Os patrão. Enfim.
Patrão. Mas, e aí depois... E aí a gente começou não só, na verdade, trabalhar junto, mas como construir uma amizade mesmo. Que massa. A gente começou a viajar junto, fazer as coisas junto. Vamos fazer o quê? Fazer churrasco. Ter cachorro junto. Ter cachorro junto. A gente E tinha um aí, cachorro comunitário. Ao mesmo tempo também que a amizade, a empresa ia entrando cada vez mais dentro do cinema. Sim, a gente... Cinema, filmagem, publicidade. Publicidade, muito mais na publicidade do que no cinema. O cinema a gente fazia, tirando o Estômago 1, que a gente fez toda a produção de todos os efeitos, vivência de todos os cenários, de todos os objetos. Então a gente participou do começo ao fim. E o Estômago 1 tem uma particularidade que a gente teve uma pré muito longa. A gente teve 3 meses de pré. E Pré-produção. Pré-produção. Antes de começar a filmar É muito tempo. A gente teve muito tempo de pré. Que é o quê? É detalhe, conversa, o que vai, o que não vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E toda a montagem, né? Montagem Montar do tudo cenário antes de até começar. começar de fato a filmar. Então a gente participou de todo o processo. Os outros filmes eram mais pontuais, eram efeitos pontuais, cenas específicas e não participando da equipe como um todo. Né? Que eu passei a fazer cinema depois que eu saí. Você me contou uma coisa que eu achei muito massa. Não é mais spoiler, porque o filme é antigo. O filme tem quase 20 anos. Tem 20 anos já, né? Quem? Não, Não. Tem. Então, Quem? é de 2006. Estômago 1. O Estômago 1 Não. é de É, quase 2006. 20. Ele é de 2006. Tá, já 6 passou. ou 7. Dizem aí que a regra é 15 anos, passou dos 15. Então, assim, não é spoiler. Tanto que o 2 cena é final- 15 anos depois. A cena final que tem aquele corte cirúrgico que aparece, né? Você falou pra mim que vocês tiveram que ir no hospital, né? Pra entender Sim. como que é a camada de pele, de carne, de músculo, osso humano, pra poder montar aquela ferida. Essa história eu acho sensacional. Porque a gente Você tá- tava também? Não. Não. Eu entrei depois. A gente não tinha nem assistente, era só eu e o Conta Renato. de uma maneira bem breve, assim, pra gente... Bom, não tinha a internet como a gente tem hoje. A gente não consegue encontrar essas coisas de referência, essas fotos, fazer pesquisa como se faz hoje. E a gente tinha internet, obviamente, mas você não Sim. encontrava. Era muito difícil de encontrar fotos, porque a gente precisava saber como que era a parte interna. Que carne se assemelhava a uma carne humana, né? Então, você tinha que ver alguém aberto. Uhum. E aí, a gente procurou, fez algumas pesquisas. E aí, eu falei que eu quero ver isso ao vivo. E aí, eu falei com uma prima que fazia residência de medicina no Evangélico, em Curitiba, no Hospital Evangélico. E aí eu fui até lá. O Renato não quis ver, porque ele ficou frouxo que ele era. Não quis ver. Mas eu fui ver, o cara tava com a barriga aberta, com uma ferida aberta. Pra enxergar ao vivo e saber qual era Cor, o tipo de textura. carne. Porque a bunda dela é um pedaço de carne. Tem um pedaço de carne. Sim. Pra ter a textura e coisa, tem um pedaço de carne. E aquela parte que ele tá fritando antes é um pedaço de carne com uma camada, uma pele de látex da bunda da Fabiola. Então vocês recortaram mesmo, porque vocês fizeram fez um molde da bunda. Vocês fizeram o molde da bunda da atriz, né? Sim. Pra poder montar essas camadas todas de pele, gordura, Sim, músculo. Sim. E aí, a gente trabalhou em conjunto com um maquiador que fez a maquiagem da prótese. E assim, na época, a gente não tinha tanta tecnologia e nem de material, né? Tanta diversidade de material, de tipos de silicone. Então, aquela prótese é feita com uma prótese de silicone que você faz... Um silicone que você faz quando você tá... Não tem grana mesmo. É tipo um silicone bem inferior, né? E hoje a gente tem uma tecnologia, inclusive de molde e tudo mais, quantidade de material muito maior. E é isso no final que a gente tá fazendo aqui, que eu vim fazer aqui em São Paulo agora. A gente tá entrando no filme que a gente não pode falar o nome, não pode falar do que se trata, mas tem pedaços de corpo. Mas a gente pode falar que é do mesmo diretor. É do mesmo diretor do Ah! Estômago. Isso sim, a gente pode falar. E que é baseado numa história real, né? É True Crime. Ok, true. E eu crime. já gravei com ele muitas vezes como atriz em publicidade. Você já trabalhou com ele em cinema? Já fez Que alguma massa. coisa? Não? Cinema não, tô esperando ele o tá feliz convite, que você Marco vai. Jorge. Aliás, Marco Jorge é uma pessoa que eu quero muito trazer aqui. Já porque falei pra ele, Eu inclusive. sei que vai ter histórias sensacionais, Vai. além da própria história de vida dele. Né? Tem. Ele é Que é incrível. incrível. Eu conheci ele não foi num trabalho assim que não começou tão interessante. Foi muito louca a nossa história. Verdade.
Verdade. A nossa história, assim, começou meio entruncadinha, assim. Mas depois hoje a gente se ama, Depois tá tudo certo. vai tranquilo. Mas foi porque eles mudaram a data e eu tinha um espetáculo no mesmo dia de um comercial que eu era protagonista. E maionese e salada é o nome. Maionese e salada, Maionese e verdade. salada é o Você nome quer o desse espetáculo? comercial. Ah, não, comercial. Comercial, maionese e salada. Dele. É que na época Ah, o Marcos tá. fazia Publicidade. Hoje ele não hoje faz não fa- mais. E aí, eles mudaram a data e eu tinha colocado no meu... Você assina um termo quando vai estar fazendo, né, teste, você assina um termo de responsabilidade, de Você datas e avisa. tudo mais, e você avisa. Eu avisei que naquele dia eu tinha um espetáculo, que era um espetáculo de rua, que tinha sido comprado por uma faculdade específica e a gente tinha que apresentar um espetáculo de 45 minutos. E eu falei que naquele dia, tal horário tinha, e eles queriam que eu colocasse uma... mudou o comercial, queriam que eu colocasse uma substituta, tipo, quarta-feira, assim, sabe? Eu falei assim, não dá, gente. Não posso. Tipo, Ela tinha responsabilidade com Minha- aquele trabalho também. Eu tinha responsabilidade E aí com- você coloca. Aí você Nesses avisou, termos, né? você eu você Tava no avisei, termo. mas eles estavam Eles- tentando de tudo, né? De todas ok. as formas. Ele teve que parar o set e ficar esperando por ela. Yo, vamos lá. Ó, vai no álbuns. A espetáculo de rua é aquele ali, ó, que eu tô de vermelho, inclusive. Nossa, menininha, quando você tem coisa... Olha isso! Olha isso! Meu Deus do céu. Trabalhos? Acho que eu acho que é trabalhos. Era... Como é que era? De volta ao começo. Tinha um boias, esse aqui, ela fez lá no ateliê. Era o espetáculo dela e ela tava fazendo os Eu tava ajudando, na verdade, a parte de cenografia dele, isso. Tinha umas boias. Ali, ó, Tá em ela trabalhos, sentada ali de tá do blazer lado azul. sentado Aí, com, tipo, model schooner. Eu acho que tá em trabalhos, tá? E aí... Pode passar pra ela baixo, eu foi- acho que vai estar ali. Ela tinha que pintar aquelas boias e usar tinta vinílica, um saco pra pintar. E a peça chamava De Volta ao Começo. E ela pintou e repintou essas Ali, boias ó. umas 5 vezes. Aí, tirando o molde do rosto, é isso? É Tudo isso daí isso. foi quando eu Olha que baby face. uma baby face, gente. Olha, ele tinha um negocinho. Molde. Aham. Nossa, Vai passando, eu acho vai que passando. Eu não tenho essas fotos, Mini. Eu acho que é bom. Eu Era não pra tenho, ter, não na época tenho eu passei. mais. Não Não passa? Ai. É. ele passa. Acho que é o Renato que ainda tá fazendo. Aí o Diego fez. Nossa. Eles fizeram foto da minha mão. Não é- É o Não Renato. dá sim. agonia? Dá, um pouquinho. Nossa, Tem eu não gente vou- que, não tem seria gente que é capaz. meio difícil, que não consegue ficar no molde, Eu assim. Fica claustrofóbico, eu não- né? É. E eu fiz... Quando a gente fez o da Fabiola, que a gente fez o molde da bunda dela, dava um problema de encaixe Ó, o Diego e pra Bernardo colocar Carlos. prótese por cima. Então a gente fez molde de outras bundas. Ah, Bernardo Carlos! De outras bundas para Uhum. encaixar na bunda dela. E uma delas foi a minha. E foi a pior experiência. Eu não quero estar dentro. Não quero estar dentro do... Pode passar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele vai. Eu postei na época, né? A gente fez muito achei tempo. bom. Cadê? Ó, isso é 2011, Tati. Então acho que foi 2000 e. Ó, o Diego. Ó, o Diego Atelier, que era, né? Tipo assim, a gente tava fazendo depois. Nossa, que agonia que dá olhar isso aí. Dá uma agonia. Então, tem alguns quando a gente precisa Só o aqui buraquinho do nariz, nesse caso a gente não precisava tirar o nariz, porque o nariz dela na máscara que ela usava era fechado. Uhum. Mas quando você precisa dessa parte do nariz, Sim. a pessoa suga pra dentro A do Tati nariz ali, e do segura. ladinho. Ah, é verdade. E segura e respira por um canudinho pela boca. Só assim. Meu Deus, cara, que terrível. É horrível. É. Eu não É seria, não bem faria. difícil. Ó. A ideia é fazendo. Nossa, tem esse passo a passo. Daí depois a Desgrudando. gente fazendo as Nossa, mãos. Você tá com o meu moletom. Esse foi pra fazer o robô. Esse foi fazer o robô. Credo. Nossa. A Carol que tá ali, ela é maquiadora desse filme que a gente vai fazer agora. Legal. Por isso que a gente tá aqui, vai fazer os moldes e tudo mais. E a gente senta pra fazer reunião e eu e a Mi falamos coisas juntas o tempo inteiro. E às vezes ela dá muita risada, às vezes é... O Manish Rock, ó. A banda Manish Aí, Rock ó, tava ali. olha como Olha que que ficava. Ó, esse daí foi o final. Daí tinha. Não tem a do Não? rosto? Do rosto. Muito triste. Sério? Aí já é outra coisa. Mas não, aí já Já tem é. coisa de vários trabalhos. Pode Mas tirar. é isso, a gente tirou pra encaixar depois na Não, mas ficou coisa. muito bom. Então Ficou isso bem tinha legal. É, e daí eu uma mexi. parte Meio homem de bicentenário. tecido. É, tipo isso. Tinha uma parte de tecido
e as pecinhas que encaixavam perfeitamente na mão dela. E aí agora a gente tem que falar do Menininhas FX. Putz, é verdade. Porque assim, além... Ok, plano A, plano B, A mais B igual a C. Juntou-se, trabalharam juntas no ateliê. No Sim. ateliê. E aí depois tem toda a história que seguiu carreira solo. E Menininha veio pra São Veio pra São Paulo. Menininha veio. Mas- Primeiro, Menininha veio embora pra São Paulo. E a gente sempre continuamos amigas e continuamos trocando figurinhas. E trabalhando ainda. E trabalhando, porque mesmo trabalhando no ateliê, eu também trabalhava solo, né? Com adereço e tudo mais. Daí, quando eu vim pra cá, eu continuei fazendo... Costurava também roupa e tudo mais. Roupa, não. Adereço. 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 Eu digo... Figurino. Alguma coisa. Figurino muito pouco, A gente nada. costurava no ateliê, né? mas A menininha era... tava costurando, lutando com a máquina de costura no dia que o Rafa tava nascendo. É. E ficava contando as contações. Mas eram coisas muito específicas, não é roupa, né? Não é modelagem, que é diferente. E aí eu vim pra São Paulo, continuei fazendo as minhas coisas, continuei fazendo efeito, porque também em Curitiba eu entrei numa companhia que eu faço parte hoje, que se chama Vigor Mortis, que é do Paulo Biscaia Filho. E toda a premissa da companhia é Gran Guignol, que tem muito efeito. E muito efeito prático em cena, Como porque é que volta essa genial. palavra antes? Gran Guignol? O que é isso? Gran Guignol eu ia dizer uma modalidade. O Biscaia vai me ouvir, ele vai brigar comigo agora. Não, Gran Guignol é um teatro que foi feito, desenvolvido na França, onde tinham essas cenas explícitas, assim, de terror, de horror, e muito sangue jorrando. Tipo gore. Biscaia Tipo adora gore, Tipo gore. sangue, Exato, muito sangue. tem Tá. gore, né, dessa coisa, esse lado. E eu comecei a trabalhar com eles na Vigor Mortis, e como eu já fazia adereço, eu já comecei de cara fazendo coisa de efeito em cena, efeito prático. Como atriz, então, eu trabalhava em todos os projetos, era atriz, efeitista e aderecista. Até hoje, né? Até hoje, na verdade, é um rolê. E aí a recentemente, junção né? das duas, então... E aí a junção das duas foi quando eu vim pra cá. A Tati também, na época, tinha recém-separado. Também tava com a carreira solo dela de produção de arte. fazendo algumas Ela veio coisas. pra cá pro meu aniversário. Foi numa época de pandemia. Foi 2021. E aí ela veio pra cá foi e 2020, entrou um trabalho não, pra 2021. mim. Entrou um trabalho pra mim, assim, que daí eu já fazia coisas aqui, né? Trabalho com efeito no cinema e publicidade. Entrou um trabalho pra mim e eu não tinha ninguém, assim. Hoje eu já tenho uma equipe aqui que trabalha comigo em São Paulo. Foi aquele do queijo? Foi. É engraçado porque eu pergunto, mas eu sei da Você história, sabe. né? Tô contando para os seus espectadores que não sabem. Exatamente. Seus ouvintes. Sim. E Importa a o menininha público. virou pra mim e falou Yes. assim: menininha, fechou um trabalho, tá entrando um trabalho se você ficar essa semana aqui em São Paulo. Eu vim de surpresa. O marido dela pediu, mandou mensagem, montou um grupo, fez um aniversário surpresa, alugou um carro pra eu e o Kenny vir de Curitiba pra cá. E a gente chegou de surpresa e na hora da festa, eu ia ficar só o final de semana, na hora da festa, ela falou, fechou um trabalho, se você topar ficar, eu fecho esse trabalho e a gente faz junto. Tá bom. E aí, a gente fechou o trabalho, fizemos juntas e... A gente falou, precisamos colocar um nome. pra dupla. Nasceu uma união. O Menininhas, e que é que minha mãe, daí o Menininhas vem da minha mãe. A minha mãe e minha irmã, a gente se trata como menininha. Então, menininha, menininha. E a minha mãe chamava eu e minha irmã de menininhas. Ô, menininhas, vocês querem vir comer? Sabe? Isso. Daí, quando... Aquela parte que eu falei que a gente virou muito mais do que... Parceira de trabalho. Parceira de trabalho. Como a gente ficou muito amiga, a gente ia muito pra casa da minha mãe, que é em Santa Catarina. Hoje minha mãe mora no litoral, né? Morava já desde 2009. E aí a minha mãe conheceu a Tati e eu e menininha. E eu virei uma menininha. E ela virou uma menininha. E a gente se tratando por menininha full. E daí eu falei, cara, tem que ser menininha. Menininha, menininhas effects. E a gente sempre se chamou, depois de eu conhecer a Irma... E ela começar a me chamar de menininha também, aí ficou menininha. E menininha. E a gente se chamou de E daí a gente fala, Virou vamos aí, menininha. vamos colocar o Menininhas FX. Menininhas Mesmo E a aí gente fazendo arrecada trabalho. outras menininhas, A outros gente recada outras também. menininhas. Hoje eu tenho a Nossa Karen equipe. Furbino, que trabalha comigo, que é maravilhosa também. A Jéssica, cara, hoje a minha equipe de Menininhas FX tá... Cara, a gente Crescendo, tá crescendo e a gente multiplicando. tá com uma equipe bem legal, assim. Que massa, Tipo, bem cara. legal.
E aí, tamo isso. Então, às vezes eu trabalho aqui, às vezes ela trabalha lá, e às vezes a gente une. Então, a gente... Não Esse tem, trabalho, não é esse só... filme é. do Marcos, eu entrei como produtora de arte e coordenadora de efeito. E aí, eu falei, tá, eu posso entrar... Ele queria que eu fizesse a parte de efeito. Eu falei, ó, posso fazer, mas eu preciso... Eu não tenho ateliê e tudo mais, então preciso ter alguém de efeito para poder fazer a produção de arte e coordenar o efeito. Aí, chamei a menininha e... Em parceria com aquela moça ali, a Carol, que é a nossa maquiadora maravilhosa. Que faz próteses muito boas também. Assim, E ela ficou tão emocionada que ela ela foi a apagou luz. Ela foi a luz surgiu. É isso, e assim surgiu o Menininhas FX. E assim E a gente surgiu. vai, surgiu assim, E sempre tem uns jobs massa, né? Que vai surgindo assim. sempre, Né? Sempre tem umas coisas bem sempre. interessantes. Fica, a gente fez. Do queijo foi maravilhoso. Inclusive, queijo. que sobrou Foi queijo muito. e a gente comeu Nossa, muito queijo a gente comeu depois. muito queijo. Sim. Sim. Sim, porque eu sei bem. Sobrou até pra mim pedaços Sobrou, né? Porque a gente manuseava. generosos de queijo. A gente manuseava muitos queijos, né? Então, pra quem não sabe, assim, quando Ele vai tá fazer se um fazendo, filme... mas ele foi pro set fotografar, gente. ele Eu fui fazer o fotografou. making-off disso. Fez making off. E aí a gente manuseia, né, o alimento. E o alimento não pode voltar pra venda. Exato. Então, tipo, é claro que como foi a Fica gente pra que equipe, manuseou, a gente sabia que era a nossa mão que tava metida ali. Vamos comer o queijo. Vamos, Então a foda-se. gente comeu o A gente queijo. dá um jeito e faz. É isso. E, poxa, infelizmente a gente tem outro podcast após esse. E como a senhorita Tatiana pegou um trânsitozinho na estrada. Meu amigo. Um belo trânsito, Tava né? dando 1h40 de congestionamento, direto Então. até aqui. Aí, infelizmente, a gente vai ter que Aqui tá encerrar um pouquinho antes do previsto. Um pouquinho antes Tudo não, né? bem. No horário previsto, por causa do outro podcast. Mas Com já menos fica o tempo. convite para a parte 2. Assim como, para quem não sabe, o marido da Michelle é o senhor Biscovito. É o seu Até porque a Biscovito, verdade. Biscovita vem por sua causa. Biscovita vem por minha Por causa da família da Michelle, Né? você tá vendo? Tá Os vendo? nomes vêm todos da Então, Meu família tio, da por causa do meu Tem tio. muita história ainda pra contar. Nossa! O Biscovito é o Thiago Freire, tá, gente? Que a gente gravou o episódio, que é a mesma coisa. Teve a parte 1. Prometeu a parte 2. Eu prometi a parte 2 porque a gente ficou tanto tempo conversando que ele esqueceu que ele tinha a estreia do filme que ele produziu. É E quando o Fabiano falou assim, cara, é quase verdade. 7h30, ele falou assim, é quase Smoke 7h30? Master. Meu Deus, eu tenho a estreia do filme. Aí Michelle é atriz nesse filme. Eu sou atriz do filme. Então já É a fica aí. malvada, né? Eu Eu não vi sou- o filme, eu sou. Como é que perdi. chama? O Mestre da Fumaça? Smoke Master, o mestre da Smoke fumaça. Master. Então fica de novo aqui o convite pra ter a parte 2, porque a gente teve uma horinha só. Uma horinha, Ah, vamos deixar essa parte pouquinho 2 para depois que a gente fizer essas próteses aí. Vamos fazer um making-off Massa. legal disso, menininha? Vamos, Que daí vamos. a gente Você mostra pode mais passar. Vamos coisas. deixar de ser burra? A gente não é burra, a gente não dá tempo. E fazer... Não dá tempo. Sem É, Porque vergonha. daí a gente mostra até, sei lá, a gente consegue Combinado. pegar umas cenas do estômago, mostrar Tá, Carol, anota aí outras que você cenas e anota. outras coisas, que daí vai ser muito massa. Próximos aleatórios. E até trazer umas próteses que tem lá na sua casa. Tem algumas coisas, Tem pedaços de muita corpo. coisa massa pra trazer pra cá. Meu E olha, Deus. Fechados? você trouxe? É que tá lá embaixo no carro, né? Não, eu tô falando da próxima vez, que Não, daí a eu gente sei. traz e... Não, eu sei, mas é que a Carol Incrementa o trouxe as cenário. dela aqui. É? Podia ter... Ai, não, e nem caralho. pensei nisso. A Carol tem prótese de corte, de coisa, tá tudo no carro. Então, Carol, você cobra essas duas aqui que vai ter volta, vai ter parte Vai ter, 2. vamos ter. Então, menininhas, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E, Relutei tanto, nem foi tão difícil. tá vendo? Nem doeu. Nem doeu. Nem doeu. Nos vemos em breve. E obrigado mais uma vez. Obrigada. E você que tá aí, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, divulga. Porque toda semana tem um episódio novo e a gente quer trazer pessoas sempre cada vez mais interessantes para dentro desse mercado, mostrar por que elas entraram. Mesmo uma pessoa que se formou em educação física, a outra já estava na área. Deu uma volta gigantesca, mas voltou de novo. Né? E É isso. assim vai acontecendo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.